Eu fui o responsável pelo caso da Marina. E durante anos, disseram que eu devia esquecer, que era só mais um desaparecimento, que nada do que eu encontrei era realmente importante. Mas eu sei o que vi naquela estrada, e sei o que escutei naquela gravação. Hoje, eu vou contar o que nunca entrou no relatório oficial. Entre Vale Verde e Pedra Alta, existe um trecho de estrada que não deveria estar ali. Pelo menos, não do jeito que está. A gente chamava de BR Sombria. 12 quilômetros. Só isso. Mas 12 quilômetros que mexiam com o tempo, com a memória e, às vezes, com a sanidade. Eu ouvi dezenas de relatos antes de ser escalado para o caso da Marina. Caminhoneiros que diziam ver pessoas imóveis no acostamento, rostos sem expressão, como máscaras. Famílias inteiras que juravam dirigir por minutos e perder quase 1 hora quando saíam do trecho. Gente que ouvia passos na mata, mesmo com os vidros fechados. E o mais comum de todos, luzes correndo entre as árvores, de madrugada, como se escoltassem os carros. E ninguém nunca explicou nada disso. Mas nada me marcou tanto quanto o que eu vou contar agora. No ano de 1981, ocorreu o intrigante caso de um caminhoneiro. Eu li o depoimento. Antônio Ramos. Homem grande, forte, desses que não se assustam fácil. Dia 2 de agosto de 81, ele descreveu com detalhes. 5 pessoas paradas no acostamento. Retas demais. Quietas demais. Olhos sem piscar. Rostos vazios. Quando ele passou, o rádio desligou. E 3 horas desapareceram da memória dele. 3 horas. Eu lembro que fechei o relatório e pensei, isso é delírio, cansaço. Eu era novo, achava que tinha todas as respostas. Eu estava errada. Houve o caso de uma família em 1994. Esse nunca saiu da minha cabeça. Sombra atravessando a pista, mas não caminhando, deslizando. E o mais estranho, a mesma sombra repetindo os mesmos movimentos em cada curva, como um looping quebrado, uma cena presa no tempo. A família saiu da estrada confusa, pálida, e com 50 minutos a menos no relógio. 5 pessoas, e nenhuma lembrava de ter vivido aquele tempo. Eu deveria ter levado isso mais a sério. Mas foi só em 2007 que eu aprendi. Da pior forma. Marina Duarte, 22 anos. Estudante. Nunca deu trabalho para ninguém. Dia 17 de março de 2007, ela sai de Vale Verde às 6 e pouco da tarde. Às 18 horas e 47 minutos, manda a mensagem. Entrando agora na BR. Chego em uns 20 min. E desaparece. Às 19 horas e 20 minutos, moradores de uma chácara escutam o motor de um carro e depois o tipo de silêncio que arrepia até veterano. Sem impacto, sem derrapagem, sem freio. Só silêncio. E quando chegamos, encontramos o carro. Eu lembro do calor do motor. Lembro do cheiro de borracha quente. Lembro das portas abertas. E lembro da sensação imediata que me atingiu. De que alguém tinha acabado de sair dali. O celular dela estava no banco do passageiro. Tela acesa. Como se ela estivesse prestes a digitar algo, mas nunca terminou. As chaves no contato. Faróis acesos.
E então, o detalhe que fez meu estômago afundar. Pegadas humanas indo para o centro da pista e desaparecendo no meio do asfalto. Não na grama, não no barro, no asfalto. Como se ela tivesse evaporado. Eu nunca encontrei explicação para isso. E ninguém mais encontrou. No dia seguinte, às 23 horas e 43 minutos, começaram as ligações. Gritos vindos da mata. Mas não eram gritos normais. Eram como ecos. Como se a voz estivesse ao mesmo tempo perto e distante. E retorcida. Como som de rádio com interferência. Uma senhora idosa disse ter ouvido alguém chamar por ajuda. Ela repetiu a mesma frase para mim 3 vezes. Era a voz de uma moça, mas quebrada, como se não fosse feita para sair dali. Revistamos a mata por 3 dias e não encontramos nada. Nada mesmo. Nenhuma peça de roupa, nenhuma pegada nova, nada amassado, nada quebrado. Era como procurar alguém que a própria estrada tinha engolido. Porém, várias teorias foram levantadas. Teoria 1. Desorientação. Impossível. Não naquele terreno. Teríamos encontrado rastros. Teoria 2. Sequestro. Não havia pegadas de terceiros. Nenhum sinal de luta. Nada coerente. Teoria 3. Tempo quebrado. A mais absurda. E, infelizmente, a única que encaixa nos relatos anteriores. 2 meses depois, recebemos uma ligação anônima. Sem voz. Sem identificação. Só um arquivo de áudio do celular de Marina. A gravação tinha 11 segundos. Eu ouvi pelo menos 50 vezes. E vou descrever do jeito mais fiel possível. 1. O ronco do motor. 2. Um clique no painel. 3. Um silêncio profundo. E então, muito baixo, como se viesse de trás de uma parede, tem alguém na pista. E o áudio termina. Eu lembro da sensação. Daquela frase entrando na sala como vento frio. Eu lembro do técnico dizendo que a gravação não tinha edição, que não tinha corte, que não parecia uma chamada, nem um erro. Era só um registro. Um registro de algo que não deveria existir. Eu voltei lá sozinho. De madrugada. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. E eu vi. Na curva do quilômetro 7, bem onde a família de 94 descreveu as sombras, eu vi a mesma repetição. Silhuetas. Humanas. Mas tortas. Como se estivessem mal colocadas no mundo. Deslizando. Sem tocar no chão. E cada vez que eu piscava, elas apareciam um pouco mais perto. Eu não fiquei para ver o resto. Eu pedi baixa depois disso. Perdi noites de sono. Relacionei tudo. E ninguém quis ouvir. Mas a BR sombria continua lá, silenciosa, esperando. E toda vez que eu passo perto da região, eu penso naquela frase final. A frase da Marina. A voz baixa. O silêncio logo depois. E eu nunca consegui esquecer.
porque toda vez que me lembro, eu sinto a mesma sensação que senti naquela noite. Que talvez a pessoa na pista não fosse humana.